Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Liga Financeira da FHO. Eu sou o Levi Xavier, atualmente líder da parte de educação financeira da nossa liga. E nós viemos hoje, através do nosso trabalho, para estarmos falando um pouquinho sobre o que é a curva de Phillips. Bom, acredito que muitos de vocês não a conheçam pelo nome, mas sabem muito bem o conceito pelo qual ela é rodeada. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que é a curva de Phillips, esse trabalho que nós apresentamos ele na quarta-feira. Então siga nas nossas redes sociais, que está lá o nosso trabalhozinho sobre a curva de Phillips. Nós vamos falar hoje, então, dessa curva que ela é tão importante e que a maioria das pessoas não sabem que ela existe. Lembrando que nada disso aqui é um tipo de recomendação de investimento, é um tipo de recomendação. Nós só fazemos a divulgação deste conhecimento. Então, vamos lá falando sobre o que é a curva de Phillips. A curva de Phillips, ela nada mais é do que um conceito econômico. Ela é um indicador econômico, assim como o PIB, assim como o IDH. E essa curva, ela foi criada para ter uma relação entre a inflação e o desemprego. E diante dessa curva, Phillips, ele conseguiu ver que elas se relacionam de maneira inversa. O que isso significa? Que quando que uma tem um aumento, a outra vai ter que ter uma diminuição. Então, por exemplo, se há um aumento na inflação, vai ter uma baixa no desemprego. E vice-versa também acontece. Quando que há um aumento no desemprego, há uma baixa inflação. Bom, o Phillips ele chega a esse conceito, para ele esse conceito era absoluto, ele cria uma curva onde que diz que os dois são inversamente, se relacionam de maneira inversamente. E o que que isso significa para nós? Essa curva ela vem nos mostrar realmente essa relação de desemprego e inflação, e como bem sabemos, o Brasil ele é rodeado desses dois aspectos. Então ela é uma curva bem interessante para ser analisada, ainda mais em momentos de crise, onde a gente consegue ver ali talvez um impulsionamento maior desses dois indicadores. Então a curva ela vem com essa ideia, com essa proposta. Bom, e para que ela serve? Qual é o objetivo dela? Nessa curva, ela diz que existe um trade-off entre inflação e desemprego, ou seja, uma forte relação inversa entre os dois fatores. Bom, para quem não sabe, esse termo trade-off, ele vem no sentido de troca. Então, por exemplo, nós realizamos diversos trade-offs durante os dias, durante a nossa vida cotidiana, ao sair para trabalhar ou ficar em casa assistindo uma série, assistindo um filme. Então, nós sempre fazemos esse tipo de comparação, esse tipo, poxa, quanto será que eu vou perder se hoje eu não for trabalhar? Quanto será que eu vou ganhar se eu for trabalhar? Então, o trade-off vem nesse aspecto aí, e o Phillips nada mais faz do que fazer uma correlação entre a inflação e o desemprego, então gerando aí uma forte relação inversa diante dessa análise dele. Como nós podemos observar esse gráfico? É esse gráfico que, obviamente, ele vem aí com um declínio, ele é um gráfico de forma inversa, entre a inflação estando no eixo Y e o desemprego estando no eixo X. Ele chega à conclusão dessa curva, e essa curva ela tem alterações, obviamente, no curto prazo e no longo prazo. Aí nós podemos observar essa reta na vertical, indicando um período de longo prazo. Então, esse gráfico aí é bem simples, só para a gente entender como que funciona, que aqui a gente veio mais para trazer realmente esse conceito dessa curva, e não os padrões econômicos e matemáticos. Então, para quem olhar para esse gráfico aí, já vai saber que se trata de uma curva de Phillips. Bom, e agora nós podemos falar um pouco sobre o que causa o aumento da inflação, já que essa curva ela é medida também pela inflação e pelo desemprego, uma curva de relação aí direta e inversamente. Bom, para quem não faz ideia do que é inflação, a gente tem um trabalho já aqui na nossa Liga Financeira, então dá uma olhada nos nossos posts mais antigos, que você vai dar uma olhada que hoje a gente vai estar só passando. Bom, a inflação ela pode ser causada por diversos tipos. A inflação desequilibra entre oferta e demanda, onde uma sociedade ela acaba não demandando por um produto, gera uma inflação nesse produto, ou a sociedade acaba demandando menos produção em geral, acaba que essa oferta é em desequilíbrio.
Então, isso aí causa uma grande inflação. O aumento dos custos da produção, por exemplo, no insumo, como ocorre com a soja, com o milho, quando tem uma escassez de recursos hídricos, causa sempre uma inflação. Bom, uma maior emissão de papel moeda, onde que o governo, onde que o Banco Central emite mais moeda, vai gerar uma inflação, por ter muita moeda na economia. A expectativa, onde que nós criamos uma expectativa sobre a inflação, que ela vai aumentar, ela realmente aumenta, porque nós acabamos aumentando ali os preços de uma forma antecipada. Bom, pela inércia de produção, inércia de medidas que se tratam sobre emissão de papel, sobre novas políticas monetárias. E os principais tipos de inflação são a de demanda estrutural e oferta. Novamente, volto a dizer, se você não acompanhou, se você não está sabendo o que a gente está falando, dá uma olhada nos nossos últimos trabalhos. Bom, o que causa o desemprego? Tipo o outro indicador dessa curva. As principais consequências, as principais causas do emprego são o empobrecimento da população, de uma forma geral. Então, quando que há um aumento do desemprego, em uma certa região do país, por exemplo, acaba afetando o país como um todo, não afeta só aquela região, porque é um empobrecimento da nação. Então, esse desemprego, ele é, de certa forma, aquilo que as sociedades mais temem por conta desse empobrecimento geral. Aumento do subemprego, da informalidade, causa aí as consequências do desemprego, onde que grandes indústrias saem do país. Por exemplo, as pessoas elas buscam trabalhos mais informais, elas buscam subempregos, que seria, na verdade, aí, mais comumente chamado de bico. Então, a pessoa vai trabalhar ali num restaurante, num negocinho próprio, e isso aí é uma das causas, uma das consequências do desemprego. O adoecimento da população, então, como a pandemia, infelizmente veio acarretar diversos indicadores que alavancaram o desemprego por conta desse adoecimento geral da nossa população. E os problemas psicológicos cada vez mais vêm subindo um degrau aí, causando o desemprego. Então, por exemplo, uma sociedade que passa por um pós-guerra, o desemprego aumenta por conta dos problemas psicológicos. Então, essa população, ela perde empregos por conta do psicológico mesmo. Então, é um assunto muito delicado que tem que ser levado em consideração, ainda mais nos dias atuais, que isso acaba ocorrendo de uma forma mais visível. E essa curva, ela é utilizada até hoje, ela foi criada faz algum tempo, será que ela ainda se torna viável nos dias atuais? Bom, como bem sabemos na economia, tudo depende. Então, infelizmente, nem todos os casos eles podem ser utilizados nessa curva. Então, essa curva ela se torna eficaz somente em alguns casos. Tem alguns casos que saem literalmente fora da curva, então ali a gente acaba perdendo esse indicador econômico utilizando essa curva de Phillips. Talvez tenham outros métodos que sejam mais eficazes, mas então, de todavia, ela não somente ela é capaz de fazer toda essa análise aí entre desemprego e sobre a inflação, mas até hoje ela é muito utilizada, ela faz muito sentido no aspecto de conceito, no aspecto geral, e ela é a mais utilizada. Bom, quando que ela não é utilizada? Quando ocorre uma chamada estagflação. O que é isso? Eu vou trazer um exemplo para que possamos entender melhor. Na década de 70, ali com as crises do petróleo e a queda no crescimento econômico, a curva de Phillips ela deixou de ser a teoria principal, porque não fazia mais sentido a utilização dela, porque muitos países tinham um aumento dos dois indicadores. Então, como que o petróleo ele era um fator produtivo muito alto, mesmo tendo a inflação alta, o nível de petróleo de produção aumentava em muito. Então, o desemprego ali acabava sendo menor, não acabava aumentando. Então, acabava que essa curva ela não fazia mais tanto sentido nesse aspecto econômico. E a apresentação da estagflação, da estagnação e inflação juntas gerou aí a chamada estagflação, que vai gerar um local onde que essa curva de Phillips ela não consegue ser eficaz. Bom, chegamos até aqui. Peço para que você deixe o like, compartilhe o nosso trabalho. Se você gostou da aula, se você tem alguma sugestão também,
salve aí o nosso trabalho para que você possa ver depois, deixe um comentário, dando alguma sugestão, dando alguma alteração. E se você gostou também, esse vídeo está no YouTube, está no nosso Instagram, segue no nosso LinkedIn, em todas as redes sociais nós estamos presentes. E de novo, volto a dizer, esse trabalho não é nenhum tipo de recomendação, nós apenas estamos apresentando aí essa curva que talvez você não conhecia. Então, por favor, deixe um like, compartilhe nosso trabalho e até mais.